Mas pode pegar aí o material de sociologia mesmo. É na mesma apostila, tá? Apostila. Eu só vou gravar aqui, tá? Bom, vai ser aula de sociologia, tá? Para vocês, uma aula hoje eu estou aqui na escola, né? Acompanhando aí, o pessoal do noturno daqui a pouco talvez acesse a aula, então vai ter talvez aí a participação deles. Eu tentei gravar aqui ontem com eles, mas deu um problema no áudio do computador, não deu certo, tá? E aí vamos ver se hoje isso aqui resolve, tá? Bom, capítulo de sociologia, nós iremos fazer aqui o capítulo 15, falar um pouco aqui, vou na página 5 mesmo, tá? Na página 5, tá? Falar um pouco sobre a questão do capitalismo e as relações de trabalho, tá? Aqui, o pessoal aí aqui do João, na terça-feira agora, eu vou estar presente, né, dando uma aula presencial com vocês, e aí eu vou acabar falando um pouquinho mais sobre alguns desses assuntos, tá? Algumas coisas aqui não vai se apegar muito, porque faz parte da aula de geografia de vocês, tá? Bom, então aqui, quais são as partes que são mais importantes para começar a entender, primeiro, a questão desse capitalismo e a questão, né, de como que isso nos causa, né, a questão do trabalho. Primeiro que nós vivemos aí uma sociedade onde vocês aqui, agora, muitas vezes, né, são cobrados já para pensar ali no futuro. Né? Quais profissões ou qual profissão que eu pretendo seguir aí, né, quando eu sair da escola, para estar fazendo uma faculdade ou quero ir para uma, né, a gente tem uns jogadores aqui, quero ir para a área esportiva, né? O que fazer aí, né, nesse momento, tá? Ó, Sabrina acessou aqui, sabe? Eu estou dando aula de sociologia, tá bom? Eu estou começando agora a página 5, tá? E aí, diante dessas escolhas, e aí a gente vai lá, faz o famoso vestibular, Enem e outras coisas, né? Os provas da vida, e muitas vezes aí quando a gente chega na fase adulta acaba se questionando se realmente, né, se eu poderia ter escolhido outra coisa ou não, se eu poderia, né, se eu tivesse feito, né, se eu tivesse feito veterinária hoje eu estaria melhor, né? Mas isso é uma coisa comum de acontecer, são, né, os dilemas da nossa vida aí, tá? Gente, nada que se vá se preocupar, todo mundo passa por isso daí, tá? Nós trabalhamos e o trabalho é uma atividade que o ser humano realiza, tá? E, entre aspas, para satisfazer a sua necessidade, tá? E aí nós temos a produção de bens materiais e bens imateriais, tá? Os bens materiais, obviamente, né? Material, você pega bem material é aquilo que você não pode tocar, né? Música, conhecimento, expressão, né? São coisas que não são intocáveis e que muita gente, diga-se de passagem, que vive disso daí. Tá? E dentro desse pensamento tem toda uma questão, né, da cultura que faz parte, né, dessa sociedade. Como que tudo isso ocorre? E aí nós vamos ter o famoso Karl Marx, sempre falando, né, que aí aqui tem uma frase interessante dele, no final já aqui da página 5, que o ser humano, ao agir sobre a natureza externa, no mesmo tempo que modifica a sua própria natureza, a sua percepção do mundo e de si próprio. Então, o ser humano muda a natureza e o ser humano muda a percepção que ele tem de si, tá? E aí nós temos os desenvolvimentos que são, né, que fazem parte, né, do processo de evolução do ser humano. Como vocês acompanham aí, a tecnologia principalmente, né, essa terceira revolução industrial permitiu um avanço muito maior, né, na questão do desenvolvimento, né, nas facilidades, na verdade, que o ser humano busca, né, no dia a dia, tá? Bom, continuando, né, sobre o assunto, aí já na página 6, a gente fala do trabalho nesse mundo capitalista, tá? Então é o seguinte,
O capitalismo primeiro se fortalece pós-Idade Média, e aí cada vez mais, né, a gente tem Guerra Fria, entre outros, que vai fortalecer, né, a segunda Revolução Industrial, depois vão ter Guerra Fria, né, e a gente tem a troca do desenvolvimento, né, antigamente do trabalho manufatureiro para o trabalho aí das máquinas, o trabalho industrial, tá? E o que que acontece? Como que a gente tem essa mudança nesse sistema capitalista? Então a gente tem uma situação de fases, tá? Então eu tenho a fase pré-revolução industrial, que então eu tinha essa questão da manufatura, tá? Os artesãos e a gente chamava de oficinas, né? Onde que eles trabalhavam, né? Nessa pré-revolução. Esse artesão normalmente ele fazia todo um processo, tá? De construção, né? Do material. E aí, com a revolução industrial, nós temos a primeira troca aqui. Ah, e outra coisa, esse artesão, ele, né, que colocava o valor, né, do seu produto, né, do custo, né, todo de que ele produziu. Quando nós temos a Revolução Industrial, aí nós vamos ter aquela primeira mudança na sociedade, né, que a gente vai ter a sociedade dividida, né, entre a burguesia, dona dos meios de produção e das máquinas, e o proletariado, o trabalhador, já não vai mais ter a necessidade, nesse momento, né, desse proletariado fazer todo o processo produtivo. Então, esse proletariado, ele faria algo específico, tá? E, né, outros fariam, né, todo o término do produto, tá? E o que que acontece aqui? O ser humano faz o trabalho repetitivo, tá? Quem vai determinar agora o valor do produto não é mais o cara que produz, e sim o burguês, dono da fábrica. E dentro desse mercado, né, dessa mercadoria, vai ser colocado a nova mercadoria que vai surgir, que é nada mais, nada menos que o trabalho braçal dessas pessoas, tá? Então, nós começamos a ter, nesse momento, a divisão do trabalho, tá? E aí o ser humano começa a ser visto também, né, como nada mais, nada menos que um produto, tá? Bom, passando, né, os desenvolvimentos, né, a gente vai ter cada vez mais as máquinas ocupando os processos produtivos, tá? Estabelecemos uma nova divisão de trabalho, tá? E aí essas novas divisões vão acontecer no que sentido? Existe a necessidade das pessoas que vão, né, trabalhar com essas máquinas, né? Esses maquinários precisam, né, ter uma pessoa, né, um número X de pessoas para, né, funcionar, para que você possa fazer a manutenção delas, tá? E essas máquinas, elas, né, no seu, vamos falar assim, durante o seu processo de uso, elas não necessitam, né, de descanso. E aí o que que vai acontecendo? Por que que é importante falar isso? Porque o ser humano, diferente do que muitos acabam pensando, o ser humano não é uma máquina, né? O ser humano cansa, o ser humano tem uma questão de saúde, né? E as máquinas não têm isso. Primeiro, o ser humano recebe salário, a máquina não recebe salário, a máquina tem um custo, você compra a máquina, aquela máquina é sua, né? A máquina não faz greve, a máquina não fica doente, tá? Então, nesse momento aqui, você vai começando a ter o que com as evoluções? A percepção de que quanto mais máquinas, melhor. E hoje nós passamos exatamente por esse processo de robotização ou automação, como vocês preferirem, e cada vez mais a inserção dessas máquinas nos meios produtivos, que como consequência baratearia o custo dessas mercadorias, aumentando o lucro dos burgueses, tá? E aí nós temos, né, segundo o Karl Marx tem um conceito que ele chama de mais-valia, que é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o valor recebido na forma de salário. Então, por exemplo, né, quanto que aquele trabalhador produz e quanto que ele recebe de salário. Essa diferença é o que ele vai chamar dessa mais-valia. Então, isso quer dizer, o trabalhador não recebe pelo lucro que ele gera. O trabalhador produz muito mais do que o lucro dele, e esse excedente, né, que o custo dele, e esse excedente ficando, então, para, né, os burgueses que ali eram donos os donos, né, desses equipamentos, tá? E aí,
além disso, a gente tem uma questão do Karl Marx falando da questão da alienação, tá? O trabalhador, ele é alienado, tá? Na medida em que ele não se identifica com os frutos do seu trabalho, tá? Ele não produz aquilo por uma satisfação própria ou por uma necessidade própria, mas ele produz para o enriquecimento de um outro, que é o dono desses equipamentos. Tá? Até vai ter um conceito bem interessante que a gente fala, que é até uma questão do fetiche da mercadoria do Karl Marx, né? Porque assim, que seria um feitiço no caso, que é assim, quando nós compramos um produto, então a gente vai comprar aqui um caderno, nós vamos comprar um caderno porque a gente precisa aqui de um caderno, eu preciso escrever. Aqui tem a aula que eu dei agora há pouco aqui para o terceiro ano. Eu preciso escrever, essa é a função do caderno. Mas eu não consigo pegar esse caderno e avaliar o custo que esse caderno teve, por exemplo, na questão humana para ser produzido. Eu simplesmente compro o caderno porque eu preciso escrever. Mas eu não me importo ou não consigo me importar ou saber o quanto, né, que as pessoas trabalharam ou que elas sofreram durante, né, os seus períodos de trabalho para a fabricação desse caderno. Desde que ele cumpra a função dele, que no meu caso é escrever e ter minhas anotações, tá tudo certo, tá? E outra coisa, que ele vai seguir aqui nessa questão da alienação, tá? Além de não serem os donos do equipamentos, os trabalhadores também não são os detentores do conhecimento técnico de toda a produção. Então, volta àquela questão da produção deles, tá? Serem diferenciadas, eles produzem de acordo, né, por fases. Isso daí vai ser evidente nos primeiros modos de produção, que aí, com certeza... Oi, Rai, tudo bem? Olha, ó, mais uma aluna chegando. Ah, a Sabrina saiu. Ô, Rai, hoje eu tô... Boa noite. Tudo bem? Eu tô fazendo aquele esquema lá da aula de sociologia, tá? Você vai comer uma banana amassada com Oi? Eu tô dando aquela aula de sociologia que não deu certo ontem. Ah, beleza, beleza. Tranquila? Então, você vai ver Certo. de sociologia porque ontem não deu certo, então eu tô gravando hoje de novo aí pro segundos anos, tá? Olha o povo da Ponte Rasa e da Penha aí da manhã, ó. Campeã baiana aí, ó. Rayanizinha aí, ó. Esquece. Vou deixar aqui gravado, tá? Que a Rayane prometeu uma camisa pra mim. Então, tá gravado, Ray. Vai estar lá no Facebook, né? Não, vai estar lá no YouTube, lá, essa promessa sua aí, beleza? Tranquilo aí. A gente espera que seja cumprida aí a oferta aqui. Obrigado mesmo, né? Estou na página 9, tá, Ray? De Sociologia. Sabrina também. Sabrina acho que tá caindo a internet dela, porque ela tá voltando e aparecendo. Acho que a internet dela tá caindo. Bom, deixa eu só... Parei para complementar. Ray, agora... Tá. E aí a gente vai falar da concentração de riquezas da burguesia por conta, né, da situação degradante de vida dos trabalhadores. E é importante colocar aqui o seguinte, a gente tem essa classe social dominada, que são os trabalhadores, nós temos a classe dominante, que são os proprietários capitalistas, ou burgueses capitalistas, tá? E aí a ideia é do seguinte, os trabalhadores trabalham para tentar garantir uma melhor condição de vida para eles. Por isso que a gente trabalha, né? Já os proprietários industriais agem no intuito de assegurar a sua posição de privilégios diante da sociedade, tá? Então, o que o Karl Marx defendia? A luta de classes, tá? Que seria a única forma que nós conseguiríamos ter de revolução para que as mudanças pudessem ocorrer, né, na sociedade, falando principalmente aqui na Inglaterra. Vocês na página 9 vão ter uma ilustração, né, dos grandes empresários aí enriquecendo, né, e pagando os baixos salários aí para os seus trabalhadores. Aqui a gente também tem uma outra charge aqui, né, mostrando os trabalhadores carregando, né, uma embarcação com aparentemente dinheiro, que tem um cifrãozinho aqui, né, e aparentemente sacos de dinheiro, e os trabalhadores carregando, né, essa burguesia nas costas, que é realmente o que nós vemos que acontece, tá? Bom,
quais são as principais mudanças, então, que esse sistema industrial vai acabar nos trazendo? Nós vamos ter os modelos de produção, né, os modos de produção. Esse conteúdo vocês estão vendo em geografia, tá? Esse bimestre. Vocês estão, provavelmente, já devem até ter visto, talvez, né? Os meus aqui, nós já vimos essa parte dos modos de produção, então talvez vocês também já devem ter visto, tá? Então, nós temos aqui os principais modos de produção que nós tivemos. Foi o taylorismo, tá? Que controlava todos os movimentos dos trabalhadores, principalmente utilizando, né, a questão do tempo e a questão de produção, tá? Nós tivemos um modelo fordista que tinha o propósito principal na redução do desperdício do tempo, economia na mão de obra e uma fiscalização até que muito dura com os trabalhadores. Como que fazia essa fiscalização? Essa fiscalização era feita através das esteiras, essas esteiras que não paravam de funcionar, levando o trabalho para essas pessoas, tá? A única diferença assim, que a gente pode citar, talvez de uma maneira positiva aqui no modelo fordista, foi a questão, né, da diminuição da carga horária dos trabalhadores, entendendo que os trabalhadores necessitavam do descanso para que conseguissem produzir, e a questão, né, da melhoria salarial para que esses funcionários pudessem ser clientes, né, consumidores daquele produto, tá? E aí, mas mantém-se um padrão repetitivo, tá? Você tinha aqui o primeiro carro aqui, o Ford T, né? Que só tinha na cor preta também, demorava em torno ali de 2 horas para ser produzido, tá? Aqui vocês, com certeza também, o professor deve ter comentado com vocês, no caso, os que são meus alunos, eu sei que eu comentei, né? Porque eu te dei aula, né, parceiro? Tem o famoso filme lá do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. Eu passei até um pouquinho aqui, bem breve para eles, tá? O Tempos Modernos, Charlie Chaplin, que mostra, né, um pouco desse, né, de uma maneira cômica e trágica, diga-se de passagem, como que funcionava, né, as indústrias naquele período, tá? Bom, quando que os trabalhadores realmente, tá? Ó, vale lembrar que a gente tem esse modelo fordista até a década de 70, tá? E aí porque a gente tem uma crise econômica muito forte, desencadeada por conta, né, da OPEP, né, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que levaram, né, o preço dos barris, tá? E boa parte dos produtos tinha a dependência do petróleo, e aí a gente teve uma grande quantidade de pessoas desempregadas, tá? E aí nós vamos ter, né, nessas mudanças, a princípio, o surgimento do toyotismo, tá? Que aí a gente tem, né, até já dá para entender da onde que surgiu esse modelo toyotista, que tinha como base produzir somente o necessário, com qualidade, tá? E no melhor tempo possível, tá? Aqui é bem interessante a questão pelo seguinte: o processo produtivo era flexível, tá? E os trabalhadores exerciam várias funções e mexiam com várias máquinas, tá? E aí que é interessante de se falar no seguinte, né? Aqui você já tem, né, um grande aumento, tá, desses equipamentos, desse processo de automação industrial, e boa parte desses funcionários, então, eles tinham que ter pelo menos, né, um conhecimento técnico na utilização. Aqui o trabalhador tinha que ter qualificação, ser polivalente, tá? Realização do trabalho era feita em equipe, diga-se de passagem, do começo ao fim da produção, tá? E aí você não deixa, né, de ter aquele trabalho, a gente fala, né, um trabalho não automático, né, mas uns movimentos repetitivos, né, por longas horas por dia, tá? As tecnologias se desenvolveram, as tecnologias começaram a ficar mais avançadas para esse tipo
de produção. E aí nós temos aí, mais recentemente, né, as telecomunicações, os softwares e a microeletrônica e robótica. Tá? O uso da tecnologia hoje no meio de produção é cada vez mais elevado. Tá? Uma coisa que seria interessante aqui para vocês até entenderem é o seguinte, que todos os modelos de produção, eles têm um foco, que é aumentar a produtividade. Tá? Obviamente isso. Não só aumentar a produtividade, porque aumentar a produtividade é também aumentar os lucros, tá? Olha, esse modelo era um pouco melhor do que o outro, tal, assim, mas não é que eles buscavam ser melhor pensando no trabalhador. A ideia de ser melhor era pensando no quanto que aquilo ali para eles seria vantajoso, tá? E aí nós temos, né, para finalizar aqui esse capítulo, tá? E aí também um conteúdo que vocês, diga-se de passagem, acredito que já estudaram, que é o conteúdo, né, dos direitos trabalhistas. Quando que vão começar a surgir esses direitos trabalhistas? Esses direitos trabalhistas vão surgir a partir do momento em que os trabalhadores se unem, que a gente vai chamar um dos primeiros movimentos de ludismo, tá? Graças a Ned Ludd, que, né, eram formas, né, o ludismo, eles invadiam, né, os estabelecimentos, né, as fábricas, e destruíam os equipamentos, né, para tentar, né, uma forma que eles manifestavam, né, essa violência, tá? E diga-se de passagem, muitos desses caras que eram pegos, né, fazendo, né, esses atentados, como assim era chamado, né, eram muitos condenados até a pena de morte, tá? Na Inglaterra, né? Pós-ludismo, nós temos o movimento do cartismo, tá? Que aí nesse cartismo nós vamos começar a ter a participação, né, dos trabalhadores na tentativa de, através, né, de manifestações, e uma famosa, né, um dos movimentos interessantes foi o movimento da Carta do Povo, de 1838, a ideia de conquistar, né, a cidadania dos trabalhadores ingleses e a participação deles na política, tá? Aqui você teve, né, em 1848, né, foi sufocado, uma repressão muito grande, mas no fim, né, esse movimento aqui começou a trazer as primeiras modificações, né? Eles queriam ter a participação do voto, né, principalmente os homens, que eles acabaram conseguindo aqui, né, que antes você tinha uma questão de voto censitário, né? Eles conseguem algumas leis, né, alguns direitos para eles, tá? Mas é um processo que ocorre de maneira muito lenta e com muita luta. Hoje, quando a gente fala de abrir mão, quando a gente fala que os trabalhadores devem abrir mão dos seus direitos, nós estamos jogando no lixo toda uma história de luta, toda uma história de mártires, né, de pessoas que deram suas vidas, né, para que os seus próximos conseguissem, né, esses direitos, e jogar a história dessas pessoas literalmente no lixo, tá? Já no Brasil, né, eu acredito, né, que história vocês já estudaram, os meus... Não, vocês vão estudar no que vem. Mentira, eu ia falar que os meus já estudaram, não estudaram. Ano que vem que vocês vão ter um dos principais momentos, né, da questão das leis trabalhistas no Brasil, que foi no governo do Getúlio Vargas, na década de 30, tá? Então, aqui você teve, né, a criação da CLT, consolidação das leis de trabalho, tá? Você teve, né, o salário mínimo colocado, descanso semanal, férias remuneradas, jornada diária de 8 horas, tá? A justiça do trabalho, né? Então, foi uma mudança extremamente importante na questão histórica brasileira, mas vale falar, a gente está falando de 1930, a gente está falando de um tempo muito distante, tá? E aí, isso, né, na nossa atual Constituição Cidadã, se teve a ampliação. Então, nós tivemos, né, a proteção à dignidade humana, né? A gente vai ter o fundo de garantia, né, que aí desde os governos militares, mas vai ser colocado isso na Constituição, que é importante. Nós temos a questão da liberdade dos movimentos sociais, dos sindicatos, direito à greve,
tá? Então, são várias mudanças que ocorrem no Brasil e que se tornam extremamente importantes para que o trabalhador tenha uma segurança, né? E que ele possa realmente trabalhar, produzir, mas também ter, né, a ideia seria ter o mínimo de condição de vida possível, né, pelo menos, né, já que infelizmente a gente sabe que não é bem isso que acontece, ainda mais porque o que mais nós estamos assistindo, né, está sendo, né, a tentativa de retiradas de vários direitos aí dos trabalhadores, tá? Na apostila nós temos o exercício da hora de estudo, tá? O exercício vai do 1 ao 4, tá? E aí, vocês pausam o vídeo, igual eu fiz da última vez, para vocês fazerem esses exercícios. Vou passar aqui para vocês, então, né, depois poderem fazer a correção, tá? O exercício 1, né, a alternativa correta, tomara que tenham parado o vídeo, né? Aí, exercício 2, C, 3, D e 4, D. Vejam aí quanto que vocês acertaram, tá? E espero que esteja indo bem. E no próximo vídeo, aí eu já vou estar gravando, provavelmente não vai ser aqui com eles, vai ser presencialmente com o pessoal, né, da manhã aqui na Penha. A gente vai falar sobre o segundo capítulo, tá? Que é um capítulo bem atual, diga-se de passagem, que a gente vai falar um pouco do emprego, da globalização e das atuais formas, né, de relações de trabalho, principalmente um assunto falado de terceirização. Tá? Bom, essa aula acaba aqui. Vocês, meninas, esperam um pouquinho, que só vou parar a gravação, até porque esse daqui eu vou mandar para o povo.